Olá, amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos abordar a Copa do Mundo que vive o seu grande momento, né? Seleções que chegam na reta final dessa segunda rodada, rodada que foi aberta pelo Brasil no empate em 0-0 com a seleção do México e já, claro, projetando o próximo compromisso que é contra a seleção de Camarões nesta segunda-feira em Brasília. O Brasil, com um resultado positivo, uma vitória encaminha a classificação. No programa de hoje, tenho a honra de receber aqui o Nair Coral, que foi jogador de futebol e que por muito tempo é preparador de goleiros, um homem que vive o esporte. Muito obrigado por estar aqui, Coral. Eu agradeço, né, a oportunidade e sempre que o amigo precisar, do amigo, né, porque eu fui um dos que, primeiro, né, que eu me lembro até hoje, né, que eu estava lá quando você veio de Veranópolis, né, Coral, eu vou fazer agora o programa de esporte, queria que tu me desse uma forcinha. Eu disse, não, pode contar comigo, eu estarei sempre à disposição do senhor, né? Tanto o senhor como do Emerson também, né? Que, e olha que isso faz tempo. Foi lá em 1986, quando comecei a fazer o trabalho de setorista do Blumenau Esporte Clube pela Rádio União. Bom, o Coral já falou no Emerson, que também me dá muito a honra de tê-lo aqui novamente no Meia Hora Esportiva, Emerson. Um abraço, Minosso, um abraço, Coral, prazer revê-lo novamente. Obrigado pelas palavras, a recíproca é verdadeira. O Coral tem muita história, tem uma história muito legal, muito bonita aqui em Blumenau. E se você procurou o Coral na oportunidade, eu lembro que no Aderbal, eu começando em rádio, em 1990, eu procurei o Nina. Não sei se tu lembra do Nina, depois do Veneza. Sim. Os dois jogadores. Estava começando em rádio, ó, preciso de uma força, nunca fiz rádio, estou perdido e preciso que vocês me ajudem. Como eu era torcedor na oportunidade, aí eu pedi uma força para os dois que eu achava que eram mais faladores, eram mais, extrovertidos nas entrevistas, no dia a dia, nos treinos. E foi assim que a gente começou, só aproveitando o gancho. É um prazer estar aqui, Minosso. E naquela época, né, eu queria saber, fazer o dia a dia do clube, né? Pô, quem era? Era o Sony, né? Que era meia naquela época. O Álvaro, que era o goleiro. Como é que era? O lateral direito, o Antônio Augusto. Antônio Augusto. Poxa, faz tempo, né? Faz tempo. Vou parar. Mas você foi, antes disso, jogador e chegou a ser vice-campeão do estado, né, Coral? Pelo Olímpico, em 70, né? Eu acho que até era para ser Olímpico campeão, porque o time que foi campeão foi o Ferroviário. Nós ganhamos o Ferroviário lá em Tubarão de 4-2. O time do ladinho, né? E ganhamos aqui em Blumenau de 4-0. Quer dizer, o time 10 vezes, era a defesa, foi a defesa menos vazada, o ataque mais positivo. Aí no último o jogo lá, não sei o que houve, fomos jogar lá em Rio do Sul, né? O nosso treinador é o Ivo Andrade, lá do Juventus do Rio do Sul era o Enio Andrade. Os dois irmãos? Eram os dois irmãos. Aí o Juventus já estava fora. Só que o treinador do Ferroviário era o Lauro Burgo. O Lauro Burgo era a raposa, era o bruxo. Olha só. Eu sei que eles fizeram um esquema, eu sei que faltavam uns 10 minutos, né, para terminar o jogo. O cara meteu uma bola, mas o cara estava uns 3 metros impedido, atrás do falecido Nelson Veg, que era o zagueiro. Todo mundo parou, impedimento. O cara foi lá, fez o gol, bandeira correu para o meio do campo, ganharam de 1-0. Aí o Ferroviário tinha ganhado lá de 1-0 em Tubarão, aí foi campeão Ferroviário. Aí o Olímpico, daquele ano. Poxa, hoje esses problemas de arbitragem já vêm de um bom tempo. Você vê, Emerson, ele fala de Enio Andrade, que trabalhou aqui no futebol de Santa Catarina, que mais tarde veio ser campeão invicto brasileiro em 79 pelo Inter, em 81 pelo Grêmio, 85 pelo Curitiba. Né? O Dalton Menezes também treinou, tudo, né? O Ferroviário tem uma história bonita também do Tarcísio Torres, que passou pelo Olímpico depois, hoje está em Blumenau com a família aqui. Sim, mas ele começou no ataque, era o Tarcísio, o Sado, o Chico Samara. O meio campo era Mauro, Gauchinho, eu não lembro mais. Daqui a pouco você vai lembrar do Zenão também, que é um camisa 10, que para a época dele, hoje faz falta, né? Na seleção brasileira. Sim. Zenão, eu tive a oportunidade de jogar contra ele. Jogava muito. Rapazinho, jogava muito. Tocava no pé dele. Começou lá pelo Tubarão, começou lá o Ercílio Luz. Havaí, Guarani, campeão. Depois veio para o Havaí, muito bem, fez bom cabida ali, ele foi para o Guarani. Né? E eu fico feliz de ter contado a história não só do Coral, do Tarcísio, como de outras figuras também no Memórias do Esporte, lá na RIC. Tentar resumir uma história tão bonita é difícil, mas eu acho que ficou legal a ideia, muito bacana. O trabalho que você faz aqui também, contando a história
ou a pessoa em vida. Eu acho que a gente tem que homenagear, prestar esse serviço para o cidadão quando ele está aqui com a gente. Eu fiquei muito contente com a Grande CC, porque foi onde eu fiz 50 anos no futebol. Exatamente. Né? Que não é fácil. Casou, foi muito legal. A tua história foi muito bonita, foi muito legal mesmo. Coral, só para situar, jogou no Carlos Renault, jogou aqui no Eu joguei no Palmeiras, no Olímpio, Carlos Renault, Comercial. Já tive 2 meses no Metropol, de lá que eu fui pro Comercial, 2 vezes campeão pelo Treviso, lá na Liga da Atlética da Região Mineira, né? Bom, isso tudo para contar um pouquinho de um dos nossos convidados. O Emerson dispensa comentários, porque está no dia a dia lá na RIC, no Jornal do Meio-Dia, com a página do esporte aqui de Blumenau e da região. Amigos, o Brasil fez o segundo jogo na Copa do Mundo pelo Grupo A. Ficou no empate, o empate que ninguém esperava. Acho que derrubou muita gente no bolão, né, Emerson? Minosso, eu te confesso que não me surpreendi com a performance do Brasil. E com o resultado, para mim, não foi anormal. Muita gente apostando numa vitória, mas já esperava dificuldades com o México, diante do retrospecto do adversário e diante do que o Brasil apresentou no primeiro jogo. E diante também do que foi esse Brasil há um ano atrás na Copa das Confederações, comparando com hoje. Para mim, perdeu a essência. O Brasil perdeu a química da Copa das Confederações. Tem muita coisa para melhorar, a gente vai debater aqui, mas eu acho que no final, a apresentação, apesar do Uchoa, o goleiro, ter feito 4 grandes defesas, mas a nossa produção foi muito pobre. Diante de Croácia e México, você pode vacilar, você pode errar, mas numa fase mata-mata, já nas oitavas de final, isso é que me preocupa. Contra adversários mais qualificados, qualquer vacilo pode ser fatal. Agora, Dair Coral, o senhor é preparador de goleiros já há um bom tempo. Esse Uchoa brilhou porque é do futebol e tem dia que dá certo, outros dias nada dá certo, como foi o goleiro russo que tomou um piro tremendo contra a Coreia do Sul, ou é porque esse goleiro Uchoa está bem preparado mesmo? Não, eu acho que ele estava iluminado, vamos dizer assim, né? Porque, para mim, ele fez uma defesa que foi aquela cabeçada do Nilmar. Lá, Gordon Banks, lembrou isso, em 70. Me lembrou, mas as outras, geralmente, você pode ver, parecia um goleiro de futebol de soccer. O cara batia tudo em cima dele, ele se atirava assim para ver. Estava na hora certa também, no lugar certo. No lugar certo, e os caras em cima dele. Né? Então, está falando daquela cabeçada do Thiago Silva, né? Foi em cima do Thiago, do Neymar aqui. Que ele fez assim. Mas defesa foi a do Neymar. Aquela do Neymar também, que ele botou o peito na frente. Aquela do Neymar que ele chutou do interior da área. E aquela do Paulinho, que ele ficou indeciso ali. Mas chutou em cima dele também, quer dizer... Então, se o Paulinho fosse o Paulinho do tempo do Corinthians, ele não perderia aquele gol. Hoje é o jogador do Tottenham, que joga na reserva. O Paulinho está muito mal. Eu acho que também é muita pressão em cima dos jogadores, porque não é que o Brasil jogou tão mal. Eu acho que o México foi um time que encaixou certo, marcou bem, marcação, marcou bem. Toda a segunda bola, toda a defesa do Brasil cabeceava, eles ganhavam a segunda bola. Mas não tinha. Eu acho que o Brasil deu espaço ali no meio. Eu ia dizer isso, no meio de campo não tinha muito espaço para os mexicanos. Eu achei que o Brasil também deu muito espaço no meio do campo, onde perdeu. A segunda bola, perdemos todas? Perdeu todas as bolas. Eu estava comentando com o Menoso, a segunda bola o Brasil não ganhou uma. Diferente daquele time que jogou contra a Espanha, você vê, os jogadores da Espanha pegavam a bola, já tinha 2 jogadores marcando de cima, não deu espaço nenhum. E ontem deixaram o time jogar, e o México também não é boa, os caras são e qual teria sido, digamos, a opção do Luiz Felipe Scolari? Eu até cheguei a dizer lá na CBN que talvez ele podia ter recuado o Ramires, tira o Paulinho, e aí, quem sabe, mais tarde colocar o Bernardo, porque ele trocou o Fred pelo Jô, acho que são jogadores de características parecidas, e a bola não estava chegando lá. Eu acho que ele errou no intervalo. No meu entendimento, ele teria que... Bernardo. Ele teria que colocar um armador, na minha visão. William ou Hernanes, para armar o time, já que o Paulinho, na minha visão, poderia ter sido sacado, porque o Paulinho está muito mal, mas ele continua preservando, ele trocou no primeiro jogo, mas nesse ele manteve durante os 90 minutos. O Paulinho está mal. Ele está marcando mal, ele não está chegando, ele é um carregador de bola, ele tem muita qualidade, mas ele não vive um bom momento. É reserva no Tottenham da Inglaterra. Não lembra o Paulinho da Copa das Confederações, que se destacou, foi protagonista. Não lembra o Paulinho, principalmente, do Corinthians. No intervalo, do meu entendimento, o Filipão deveria ter colocado um armador. Eu colocaria o Hernanes para tentar fazer essa bola andar para lá e para cá. Colocou o Bernard, não surtiu efeito a modificação do treinador. Tem um buraco. E o Luiz Gustavo, coadjuvante, um cara discreto, anônimo,
Está carregando o piano sozinho, está se destacando. Nos 2 jogos mostrou uma regularidade e o Paulinho muito mal. O Oscar novamente oscilou e a nossa Neymar dependência. Essa é a grande preocupação. O Neymar já está pendurado junto com 3 jogadores. Thiago Silva recebeu cartão amarelo também. O Ramírez, outro jogador que está pendurado. Me preocupa é a sequência. Se o Neymar não jogar, quem vai criar nessa seleção? Quando ele não estiver iluminado, quando o Neymar não tiver uma tarde inspirada. Nós não temos banco, viu, Minosso? Nós não temos criatividade, nós não temos um 10, na verdade, porque o Neymar não é 10, ele é um atacante. E quando a gente chega no momento que o Hulk faz falta, é porque a situação é preocupante, mas isso já vem de longe. É a safra nossa que não é boa. A nossa safra não é das melhores. Essa questão do Neymar não é muita exigência da imprensa e até do torcedor brasileiro de um modo geral, colocando ele num patamar de um jogador que ele não alcançou ainda aquele nível de Messi, de Robin, Cristiano Ronaldo. É que o nosso nível está tão baixo que ele acaba se destacando, se sobressaindo. Porque essa seria uma Copa talvez para ele se afirmar. Claro. Como craque. Ele tem jogado bem. E aí, talvez ganhando a Copa, ele entraria nessa rodinha. Ele não está arrebentando como deveria, mas ele está jogando mais do que os companheiros. Mas não ele seria, está acima da média dos demais. Não seria cobrança demais? Excetuando os zagueiros, que eu acho que os zagueiros estão bem ali. E o Luiz Gustavo. Claro que tem cobrança, mas ele não está sentindo a pressão. Ele está jogando legal, ele está bem. Tem um problema de cabeça, ele acertou o jogador sem bola no primeiro jogo, já está pendurado. Daqui a pouco, pega uma marcação mais dura, o técnico vai chegar, ó, é o moleque, vai nele, dá a primeira, entendeu? Como o México fez, só que ele não entrou na onda. Nem mal Daqui a começou pouco, o jogo, não. Com menos de 20 segundos já 2 faltas. E aí enfim, esse problema emocional me preocupa. E na questão, no geral, Minosso, acho que a gente treinou pouco. Foram 3 semanas apenas de treinamento. Mas só um parênteses. E do jogo da Croácia para o jogo do México, nesse intervalo, pouco se fez de trabalho. Fez nada, é só corridinha. É só corridinha em redor do campo. E o Thiago Silva, o capitão, chegou e disse, não, os 10 minutos táticos que a gente teve nesse período, 10 minutos, entre Croácia e México, foram importantes para a nossa evolução. Ele concordou com o Filipão, porque é uma família. Todo mundo tem um discurso na coletiva de imprensa muito unido, muito afiado, mas só esse discurso, só essa transpiração em campo e essa emoção fora dele, com gente chegando às lágrimas no hino, eu acho que o grupo está muito pilhado. Só isso eu acho que não vai nos levar tem que jogar também ao Hexa. Eu acho que tem que melhorar muito, senão a gente vai ficar no meio do caminho precocemente. Estou de acordo com o Emerson, eu acho que foi pouco tempo de preparação, porque eu acho que uma seleção brasileira jogando em casa teria que ter mais tempo para treinar. No mínimo um mês. No mínimo um mês, claro, porque aí chega 2 semanas antes da Copa, os jogadores que não estavam jogando nem nos seus times principais, quer dizer, até eles entraram, fazer um esquema tático, um trabalho físico, para encaixar o time novamente, porque o time, aquela da Copa das Confederações, o time estava encaixadinho. Encaixou. Hoje em dia já não está mais. Então exatamente. Tá difícil, quer dizer, foi pouco tempo de... não encaixou. Daqui a pouco dá pra gente fazer algumas questões em relação a essa Copa das Confederações, viu? Porque olha a situação do Uruguai, começou mal a Copa, a Espanha começou mal, a Espanha já perdeu para o Brasil na Copa das Confederações e veio num processo de queda. Daqui a pouco nós não ganhamos de algumas seleções que nos deu a entender que estávamos prontos para a Copa do Mundo? Eu acho que também foi um erro da própria comissão técnica, o Parreira, o coordenador técnico, ter dito que o Brasil é favorito, disparado. E ele incutiu isso na mente dos jogadores, mas não é bem assim. Tem muita dificuldade ainda, tem muita lenha para queimar. O Brasil tem problemas e foram 3 semanas, entre aspas, se a gente analisar, porque uma semana foi só de oba-oba. Isso me preocupou se tratando de Luiz Felipe Scolari. Sempre foi um cara durão, um cara rígido, cara que fechava o grupo e ele não quis bater de frente com os cardeais da CBF, principalmente com o Marinho, com o presidente. Era visita de patrocinadores, o próprio presidente chegou lá com o seu vice de helicóptero, pararam um treinamento em um programa de TV, por um bom gesto, é verdade, o menino necessitado, mas com todo respeito, isso tem uma época para isso, tem um tempo para isso. Muito oba-oba, o Neymar saindo lá com a namorada para tirar foto, enfim. Eu acho que fugiu um pouco daquilo que a gente sempre pensou do Filipão, da seriedade do grupo fechado como foi em 2002. E isso está fazendo falta. Poderia se estar trabalhando naquela semana de bajulação de oba-oba, taticamente. A gente vê um time perdido em campo, que não está agrupado, com muita distância, um time que é muito previsível, que não tem repertório de jogadas. É um time que depende, eu volto a insistir, do Neymar e de muito chuveirinho. Só isso, Minosso,
não vamos chegar. Tomara que esse empate e esses defeitos que nós vimos aí nos 2 jogos, que o Brasil errou nos 2 jogos, mesmo ganhando a primeira partida. E o juizão colaborou, deu uma força. Claro que tudo muito relativo, mas se o México não tem aqueles 2 gols anulados contra Camarões, estaria em primeiro já, e a gente em segundo. A questão de cruzamento lá na frente, se bem que eu acho que nós vamos ter uma pedreira. A gente não escapa, para mim, de Holanda ou Espanha depois, na sequência. Agora, a questão é essa, né? O Brasil, daqui a pouco, ganha de Camarões na segunda-feira, classifica, e como eu vinha dizendo, talvez a vitória, mesmo com dificuldades diante da Croácia, o empate diante do México, possa ter servido de lição para que os ajustes sejam feitos e o time ganhe corpo na sequência da Copa do Mundo. O Emerson falou que os caras não foi bem no último jogo, que o Paulinho não jogou bem nos 2 jogos na Copa do Mundo, que o Fred não está bem, a gente percebe outros jogadores. Ali é onde é a tua especialidade. Você jogou na lateral esquerda, jogou na direita. Os laterais também não me dão aquela segurança que se esperava, né? Com Daniel Alves e o Marcelo. Marcelo mas ali está havendo um problema que eles estão deixando também muito espaço nas costas dele. Onde o Brasil também está tendo um pouco de dificuldade. Que eles vão, mas geralmente o pessoal já sabe que eles são jogadores que apoiam bastante, mas estão abrindo aquele espaço lá onde os adversários estão aproveitando aquele espaço, quer dizer, onde se torna difícil para a defesa também. Quer dizer, o Júlio César acertou o Filipão em chamá-lo de volta para a Copa? Eu acho que sim, pelo que ele fez na Copa das Confederações, eu acho que ele é um bom goleiro, um goleiro que dá tranquilidade, mas você sabe, o que tu vai dizer daquele goleiro da Espanha, do Castilha, né? Sim, saiu. Como é que foi? O goleiro de 4 Copas. Geralmente o goleiro, naquele dia, o que ele imaginou? Que o cara estava 10 metros longe dele, o cara tocou a bola para ele, foi dominado, deu no pé do cara. O Vitor, que hoje é 3º goleiro da seleção, quando estava no Grêmio, ele fez uma dessas com o Ronaldinho lá no Flamengo. Acabou tomando gol assim. Quantos goleiros? O Marcão também uma vez, o cara atrasou para ele o Marco do Palmeiras, que foi um dos melhores da seleção naquela época, foi campeão. Ele foi dar o cara de atrasar, ele foi chutar, a bola passou por baixo dele, foi gol. Quer dizer, tem um dia que não. Quer dizer, agora vai mandar o goleiro. O goleiro tem que mandar embora porque tem que botar outro porque ele não serve. Não é? O goleiro ontem da Rússia, tu viu? A bola nele aqui, pegou aqui, fugiu o gol. Ficou com a pena. Mas não é. Do frango na mão. Aliás, tanta responsabilidade que está representando um país. O Brasil com quantos milhões de põe na tua cabeça isso. Essa pressão... é um peso muito grande, rapaz, não é fácil. A seleção começa a ser pressionada. E isso eu temo porque apenas 6 jogaram uma Copa do Mundo. Os 17 restantes e é uma seleção jovem. Não jogaram, uma seleção jovem. Falta um Pirlo, guardado as devidas proporções. A gente não tem um cara no meio campo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade na estreia. A gente já conhece o histórico dele, mas eu prestei atenção. No momento que a Itália estava atrás do placar, ele pegou... quando estava na frente do placar. Cadenciando, tocando. Aí quando a Inglaterra empatou, ele acelerou. Sabe? É um cara que sabe ditar o ritmo. Por isso não tem lá esse na jogador. Itália ele é apelidado de arquiteto, né? Tocava nele... Ele não marca ninguém, mas ele tem muita qualidade. E o toque que ele dá na bola... Ele é muito bom. Nós não temos esse jogador. É a questão da safra que eu te falei. Paulinho poderia ser... Não tem a característica, mas por ser o carregador... Eu não culpo muito o próprio Oscar, que foi o melhor no primeiro jogo e oscilou bastante nesse segundo contra o México, porque eu acho que é questão de esquema tático. O Filipão disse, marca, guri, marca. Ele foi o jogador que mais desarmou na seleção contra o México. Aí ele oscilou bastante, porque aquela troca que ele tentou inverter com o Ramírez de lado também não deu certo, mas que ele oscila. Mas eu acho que o esquema de jogo talvez prejudique o futebol do Oscar para ser esse 10 tão ausente, tão carente que a gente não tem menos. E por falar em Pirlo, por falar em Itália, a Itália está jogando agora no Recife contra a Costa Rica, né, pela Copa do Mundo. Aliás, vamos acompanhar os jogos desta sexta-feira, já pelo Grupo E, porque nós teremos jogos nesta sexta-feira, Suíça e França. Esta partida começa às 4 da tarde lá em Salvador e o jogo entre Honduras e a seleção da Suíça e França, eu falei, e Honduras e Equador. Esse jogo acontece em Curitiba, aqui pertinho. Esse grupo aí, a França até eu esperei que fosse largar legal e largou em Porto Alegre 3-0, né? Esse grupo, pelo que tudo indica aí, da Suíça e França, ou vocês pensam diferente? A tendência, apesar de ser uma baba Honduras,
Mas a França mostrou futebol, mostrou qualidade. Mostrou que vai crescer na competição. Vai ficar com a primeira vaga, na minha visão. E depois o que vier vai ficar no meio do caminho, vai ser coadjuvante na sequência aí. Mas a França mostrou que não sentiu a falta do Ribéry. Pois é, olha o grupo F, também tem jogos marcados. O jogo mais importante entre Argentina e Irã. Né? Essa partida será em Belo Horizonte, neste sábado, à 13h. Nigéria e Bósnia vão jogar em Cuiabá, às 19 horas, também neste sábado. Então, são os jogos do grupo F. A Argentina venceu a primeira da Bósnia, foi difícil, 2-1. Né? Agora, Irã e Nigéria ficaram no 0-0, foi o primeiro empate da Copa. A Argentina é favorita ou é só aquela onda de rivalidade e de um principal rival nosso, Coral? Não, eu sinceramente também não gostei acho que a seleção que mais me impressionou foi a seleção da Holanda, né? E a Alemanha também, que eu já sabia que a Alemanha tem bons jogadores, né? Até estava esse tempo aí assistindo um programa aí que eles começam, né? Tem escolinha desde eles investem muito, né? Mas a seleção argentina, a Itália também, mas eu não vejo assim uma seleção disparada para ser, vamos dizer, essa seleção é a favorita. Agora nós temos umas 4 seleções que agora vamos ver quem está no crescente, né? E quem está lá em cima, se porque vai conseguir, algumas né? seleções manter, estão né? só chegando agora no complemento da segunda rodada. Falasse na Alemanha, vamos ver os jogos do grupo G, marcados também para este sábado e domingo. A Alemanha joga neste sábado lá em Fortaleza, às 4h, diante de Gana. O outro jogo, Estados Unidos e Portugal, jogo marcado para as 19 horas em Manaus. Ali também a Alemanha, Emerson, acho que vai sobrar, né? Por aquilo que ela fez no primeiro jogo. Vai, com certeza. Tem um time muito forte, muito compacto, um time que vai chegar, sempre chega. É um time muito forte. Mostrou na estreia contra Portugal, que ajudou também bastante, é bom que se diga, com a saída do jogador machucado, com o Pepe fazendo aquela bobagem, com um jogador a menos contra a Alemanha, depois abriu a porteira, 4-0. A Alemanha, sem dúvida, é uma forte candidata ao título. E o que me preocupa também é que as grandes, Alemanha, Itália, Argentina, jogaram mais do que o Brasil, até mesmo a Argentina, esperava mais também, Coral. Eu também esperava mais. Fiquei decepcionado, Argentina, mas é uma dependência também, a gente fala do Neymar, muito do Messi. Eles deram uma reforçada na zaga, que é histórico o problema da cozinha da Argentina, mas eles têm qualidade do meio para frente. Quando ele mexeu e colocou aquele time considerado ideal no segundo tempo, a Argentina começou a se soltar, mas enfrentou um adversário muito motivado, também forte fisicamente, que marcou demais a bola. O estilo da Croácia apresentou um bom futebol. Mas eu acho que a Argentina vai crescer, jogou mais do que o Brasil, mesmo não jogando bem, e Itália e Alemanha também, taticamente falando, foram superiores. Falando em projeção, a gente vê em cara de time, em padrão, eu vejo que essas seleções, vou ficar com a Itália e a Alemanha. Elas mostraram mais sintonia, mais futebol e mais perspectiva de crescimento do que o Brasil. A Argentina também uma tendência é de crescimento, embora eu esperasse mais dos gringos, mas coloco ainda a Argentina também entre os favoritos. Estados Unidos e Gana, partida marcada para este domingo, 19 horas, e nós temos os jogos do Grupo H. Neste domingo são 3 jogos, então. Do Grupo H tem Bélgica e Rússia. Essa partida vai ser disputada no Rio de Janeiro, no Maracanã, à 13h neste domingo. Coreia do Sul e Argélia em Porto Alegre, no Beira-Rio. Partida marcada para as 4h deste domingo. A Rússia, como nós vimos falando no programa, empatou com a Coreia 1-1. Esperava mais, decepção a Rússia. Que nem eu disse, o goleiro me toma um peru daquele, né? Pois é, mas o goleiro, vamos voltando de goleiro. Goleiro, você entra no jogo. Se o goleiro faz uma boa defesa na primeira bola que vem, na segunda, aí ele começa a ter confiança. Mas se na primeira bola ele já sai errado, toma, pronto. Aí, a terça-feira que passou foi do inferno ao paraíso, né? O show do México foi pro céu e o russo pro inferno. Porque geralmente tu vê que lá no time que ele está jogando lá, caiu para a segunda divisão lá na França, né? O francês, o Ajaccio. E agora já estão falando em Barcelona. Já tu vê o que representa a fase, o momento, a atuação de um jogador. Aliás, um jogo, né? De um jogo, exatamente. Vamos ver no próximo jogo como é que ele vai se portar, né? Mas esse goleiro, ele já tinha aprontado contra Santos, Flamengo e Vasco em competições sul-americanas. Ele já tinha mostrado qualidade no América do México.
Eu acho que apesar de ter tido um dia iluminado, ele mostrou qualidade. Ele era o terceiro goleiro, né? O treinador só definiu no último jogo amistoso. O Corona era para ser o titular. Aliás, o México mudou muito daquele time que veio aqui para a Copa das Confederações. A começar pelo goleiro, pelo treinador, né? A gente venceu de 2-0, lembra? Na Copa das Confederações. Bom, vamos, senhores, projetar já o jogo desta segunda-feira, porque o Brasil tem um jogo decisivo pela frente contra a seleção de Camarões, que vale a classificação e vale o primeiro lugar do grupo. A gente falou dos defeitos aqui e da expectativa de melhoras da seleção brasileira nesse compromisso que vai ser em Brasília, que se espera o estádio Mané Garrincha lotado e com apoio da torcida, porque a torcida também poderia na terça-feira ter vaiado alguns jogadores em campo e o torcedor... Mas a torcida foi engolida pelos mexicanos. Um terço de mexicanos no estádio cantaram mais alto do que os brasileiros. Isso também é reflexo do desempenho do time dentro de campo. E também pela questão de Copa, porque é povão é que berra, é povão é que grita. Ali é mais gente que guardou seu dinheiro, tem um pouco de dinheiro, vai lá, senta, não faz tanta festa assim, porque aquele torcedor de organizado, aquele torcedor povão, sabe? Aquele do batuque, aquele do samba, aquele faz festa, aquele empurra. E os mexicanos vieram para fazer festa, entendeu? Eles vieram para tomar conta do estádio e fizeram uma festa bonita. Eles venceram a gente no gogó, mesmo sendo 3-1 na média. Ganharam no grito. Parecia que eles tinham ganhado a Copa do Mundo. Por isso que a questão do... Isso é muito relativo, já passou faz tempo. País do futebol. Guardadas as devidas proporções até esse dia. O Uruguai era o país do futebol. País desse tamanho, que ganhou, foi em terceiro lugar no Mundial, chegou a ganhar Copa América, enfim. Mas os mexicanos também são apaixonados, são loucos por futebol. Sediaram duas Copas. Essa história, mas em Brasília tem que ter essa... Não vai ter rivalidade, vai ter quem de Camarões lá? Pouca gente. A soberania na arquibancada vai ser brasileira. E vai ter que incentivar, vai ter que buscar aquela essência, aquela química da Copa das Confederações. Porque time e torcida se abraçaram e por isso que deu tudo certo. Tudo conspirou a favor. Mas agora está tudo desencaixado ainda. E agora o que se espera também, e aí é uma questão de organização, é que não se repita o jogo que aconteceu, aquela partida onde a Suíça venceu o Equador lá em Brasília por 2-1, e muita gente com a bola rolando ainda lá fora na fila esperando para entrar. Foi 68 mil pessoas que foram ao estádio. Então o que se espera é que nesta segunda-feira o torcedor chegue um pouco mais cedo e que a organização dê conta do recado e que o torcedor possa entrar no campo tranquilamente, e jogue com o time. E o time faça a parte dele, viu, Minosso, Coral e amigos, porque o time tem que recuperar a confiança. Porque, falando com todo mundo, depois do jogo contra o México, de 10, eu acho que não, vocês estão falando demais, é exagero, o Brasil vai chegar. 9 não gostaram do desempenho da seleção e começaram a ficar preocupados e começaram a raciocinar, não é bem assim. Eu acho que o Brasil não vai dar para chegar. Encaixar o esquema, não encaixou. Só que o discurso muda, se ganhar de Camarões muda tudo. Mas quem tem um olhar crítico vai ver se o time evoluiu, se tem uma tendência de crescimento, vai projetar o próximo adversário, porque o que acontece, por boa parte da imprensa, que quer até fazer com que seja feita uma lavagem cerebral, digamos assim, no torcedor, para dizer que está tudo bem, que está tudo certo, muito oba-oba, você sabe do que a gente está falando? Sim. Isso acaba influenciando muita gente. Vai lá e toca 3-0 em Camarões, o que eu não duvido. Camarões é o adversário mais fraco da chave. Viramos favorito de novo, vamos atropelar. Não é bem assim. Mata-mata é diferente, a questão da experiência desses jogadores, ou a falta de experiência. Também, a pressão vai aumentar. Vai aumentar a pressão. O Denner, que é o nosso fotógrafo aqui, consegue deixar a gente bonita depois lá nas Vascaíno. Eu não tenho jeito já. Ele faz sinal aqui que nós temos foto também. Nós temos 40 segundos. 40? Para acabar. 40 segundos para acabar o programa. Então eu quero 10 segundos, 15 das tuas considerações finais, Emerson. Primeiro eu quero agradecer de novo o convite aí, prazer rever o Coral, muito obrigado. É claro que eu já vim aqui a caráter porque eu torço para o Brasil. Imagina, eu quero o Brasil campeão, mas do jeito que está, eu não estou criando muita expectativa para não me decepcionar lá na frente. Ou a gente se arruma, se ajusta, volta a ter essência química da Copa das Confederações, ou a gente vai ficar no meio do caminho, infelizmente vai ser um vexame em casa. Coral. Eu quero dar os parabéns para vocês dois, Porque quanto tempo, fazia que a gente não se via mais quando vocês começaram ali no futebol. Verdade. Eu já estava de bigodinho branco. Sim. Mas estou lá, mas foi um prazer imenso estar aqui com você, comentando
o futebol, né? Eu acho que isso aí é muito importante na vida da gente, né? E é um assunto bom, né? Que Vai, eu acho né? que é a Coral, alegria do povo. Palpite assim seco para segunda-feira Brasil. 3-0, o Emerson falou aqui, eu garanto. Eu Fico confio também, ainda no 3 a 0. futebol brasileiro. E eu hoje. Só que, como você falou, era muito oba-oba em time do jogador do Brasil, nós somos campeões. Não tem hoje, não tem mais ninguém bobo. Com a tecnologia que tem hoje em dia, todo mundo sabe como o Brasil joga, o fulano, como ele apoia, como ele ataca. Então tem que ter cuidado, eu acho que. E o Brasil vai chegar. Nair Coral, que foi jogador de futebol, agora é preparador de goleiros. Emerson Luiz, que é jornalista lá da RIC Record, foram os nossos convidados hoje aqui no Meia Hora Esportiva. E eu vim hoje de azul, Emerson, para lembrar a primeira conquista da seleção brasileira em 58, quando o Paulo Machado de Carvalho escolheu essa cor para a seleção que veio a ser campeão e lembrava a cor azul, manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Amigos, o Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço, bom final de semana. E voulez-vous de cartolete, como diz o Roberto.